bem-vindos ao 7º módulo do nosso curso de Fundamentos da Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar a continuidade da sociologia marxista e a crítica ao sistema capitalista. Nesse módulo sobre a teoria marxista, nós vamos focar nossos esforços na ideia do materialismo histórico e nos fundamentos da observação da perspectiva histórica de acordo com Marx, utilizando os elementos práticos, materiais e o modo de produção no sistema capitalista e, consequentemente, a análise histórica de todo o processo produtivo, né? Nessa perspectiva histórica da sociedade, a luta de classes é central nesse debate. Marx e Engels, então, com a sociologia crítica, fazem toda a crítica ao capitalismo e também, com todo esse debate teórico, eles também vão produzir teorias para várias áreas do conhecimento, como foi dito na última videoaula. Recapitulando alguns conceitos importantes para a gente poder aprofundar esse debate, né? Em termos históricos, é muito importante. A história pode ser constituída ou considerada um mecanismo fundamental na análise marxista da sociologia. E, em termos históricos, o movimento dinâmico se dá nas relações de produção e na força produtiva da sociedade, de uma maneira geral. O indivíduo, em Marx e Engels, na teoria marxista, na sociologia crítica, ele é condicionado socialmente pela classe social. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando nós vamos ter a noção da infraestrutura e a superestrutura que nós comentamos na última videoaula, porém não aprofundamos esse debate. Essa condição, ela é uma condição subjetiva, mas principalmente uma condição material, relacionando isso ao materialismo histórico. A ideia do materialismo histórico é fundamental para que possamos compreender a dinâmica das classes sociais e como as classes sociais se conduzem dentro da sociedade, se relacionam entre si e produzem, assim, as concepções e ideologias políticas. A sociedade moderna, nessa perspectiva da sociologia crítica, ela é uma superação ao modo de produção capitalista, né? Então, é fundamental que essa sociedade moderna, ela supere ao modo de produção capitalista e as estruturas do sistema capitalista, ou seja, a extinção das classes sociais é o primeiro fator fundamental dessa nova sociedade. Quando não houver mais classes sociais, as divisões econômicas, ou seja, essa ideia de divisões determinadas pela economia, ou seja, vai existir uma igualdade econômica que vai conduzir essa sociedade a uma igualdade social. Então, toda essa teoria da sociologia crítica, ou seja, marxista, ela está fundada primeiramente na questão econômica, material, posteriormente a uma ideia sociológica ou mais ontológica, ou seja, uma ideia de perspectiva mais vulnerável a ideologias de fato. Então, o material conduz ao subjetivo das classes sociais. O objeto de pesquisa dessa metodologia ou da sociologia crítica marxista é simplesmente os modos de produção no sistema capitalista e, consequentemente, as relações sociais que são produzidas por esses modos de produção. Então, para vocês verem como é forte essa ideia do materialismo histórico, como é forte essa ideia do economicismo, do material presente nesse modo de pensar da sociedade. E a ideia de objetividade das ciências sociais para Marx e Engels
ela não se dá por si, porque ela está condicionada às classes sociais e o papel histórico dessas classes sociais. Ou seja, o papel político que cada classe social vai encontrar no seu campo histórico. É fundamental, quando a gente fala de materialismo histórico, porque a gente está falando na questão material e a gente também está falando na questão histórica. Então, sempre essa condução desses dois mecanismos para a produção desse objeto de pesquisa e em síntese dentro da sociologia marxista. E a gente vai poder observar isso no próximo módulo, quando a gente entra na sociologia crítica brasileira, onde os autores, como Florestan Fernandes, que é o que nós vamos estudar, ele traz exatamente essa metodologia ou essa forma de pesquisa que Marx e Engels iniciam e trazem para a gente, que nós estamos aprofundando nesses dois módulos. Material de estudo para essa aula: vocês utilizem a apostila, né, que traz elementos ali econômicos, históricos. Então, vocês podem ter uma noção ampliada da obra de Marx e Engels, isso é importante, essa noção ampliada. Claro que, como fundamentos de sociologia, vocês não vão poder se aprofundar muito nessas teorias, né, nas obras em si. Cada obra vai falar de aspectos direcionados a um sentido, mas vocês podem ter uma noção geral da obra. Dúvidas sobre conceitos, preceitos, vocês podem consultar ali o dicionário marxista, que está no Pérgamo, né? Então, vocês podem entrar ali, quando quiserem saber sobre classes sociais em Marx, o que significa. Podem consultar ali o dicionário, é uma boa ferramenta para o primeiro semestre, quando a gente está tendo contato com os autores ali. Como Marx, como a teoria marxista ela é ampla, né? E quando eu falo teoria marxista, eu estou falando de Marx e Engels, eu estou falando da dupla. Então, quando vocês quiserem consultar alguma teoria, eu aconselho ali a procurar o Pérgamo, está o dicionário marxista. Fundamentos da sociologia, né? Também é um manual interessante que vocês também podem estar consultando. E o Capital, que é uma obra bem densa e bem complexa, porém existem partes interessantes. O Capital, né? O que eu posso falar um pouco? Vou falar um pouco agora para vocês sobre essa obra, o Capital. O Capital é uma obra econômica, né? Em que Marx ele traduz toda a teoria econômica da burguesia, ou seja, relacionado e interligado com a teoria dos economistas burgueses, né, como Adam Smith, Davi Ricardo, Stuart Mill. Então, são autores, né, ou seja, economistas burgueses, que vão ter trabalhos vultuosos, né, sobre economia. E Marx vai fazer todo esse estudo sistemático, principalmente da obra do Adam Smith, e fazendo essa análise, a crítica a essa economia ou esse materialismo burguês. Então, essa obra ela é muito importante nesse ponto de vista, trazendo várias questões sobre salário, classes sociais, ou seja, a infraestrutura da sociedade capitalista, né? Quando a gente vai retomar essa questão das divisões colocadas pela teoria marxista. Está presente no nosso sistema, vocês deem uma olhada, né? É importante que vocês conheçam, assim, aí vocês podem separar por assuntos, consultem o índice ali no nosso Pérgamo, vocês conseguem observar essas questões. Então, é importante que a sociedade, para Marx e Engels, ela estava concentrada, então a análise dessa sociedade, ela se concentra, né, nessa divisão econômica, né? A base dessa análise, ela se dá através dessa questão, né? Ou seja,
A burguesia, que são os detentores do capital e os proprietários dos meios de produção, ou seja, na época do capitalismo industrial, os que tinham as fábricas, né? E o proletariado, os operários, que vendiam sua força de trabalho física e mental em troca de um salário, né? E dentro dessa análise que se conduziu toda uma estrutura social, ou toda uma estrutura explicativa teórica dessa sociedade capitalista, onde a luta de classes é central nessa teoria. São vários os textos e as obras vinculadas a esses autores, né? Sintetizando, né, nós temos aqui duas categorias importantes, né, que são a superestrutura e a infraestrutura. A infraestrutura, ela está ligada à estrutura econômica que engloba as relações de produção e a força produtiva. Então, dessa forma, a infraestrutura, ela concentra toda a questão econômica, materialista, dessa ideia de capital. E as relações das forças produtivas, né? As relações sociais de produção. Então, as relações sociais de produção, então, elas estão concentradas na infraestrutura. Dessa forma, as relações de produção, os indivíduos os indivíduos, eles expressam sobre a natureza, eles buscam aprender o modo com que detém a tecnologia para dominar a natureza. Habilidades e conhecimentos utilizados na produção, na qualidade dos instrumentos, das matérias-primas que dispõem. Então, ou seja, o processo de dominação dessa natureza é o modo de produção. O conceito das relações sociais e produção refere-se às formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e os produtos, e do tipo de divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, ela é fruto do próprio sistema capitalista. E um detalhe para nós aqui, no Fundamento de Sociologia, essa questão da divisão do trabalho, ela também está presente, esse debate da divisão social do trabalho, ela também está presente em Durkheim, só que com outro viés. Durkheim está justificando a divisão social do trabalho da forma como ele é. Marx faz o papel inverso, ele faz a crítica à divisão do trabalho, como ela se dá, né? Então, nesse sentido, a gente consegue observar nesses aspectos específicos as diferenças desses sociólogos, o que esses sociólogos estão trazendo de diferente para a gente conseguir analisar a sociedade em que estamos inseridos. Nesse sentido, né, o tipo de divisão do trabalho, ele é oriundo do sistema capitalista, ou seja, numa dada sociedade, em um período histórico. Então, as divisões do trabalho, elas são relativas a um período histórico. A divisão do trabalho no sistema capitalista, ele se dá pela burguesia e o proletariado, por exemplo, né? As classes dominantes e as classes subalternas. Então, os que vendem a força de trabalho e os que são os detentores dos modos de produção. Então, essa é a forma, ou o período histórico capitalista, essa é a forma da divisão do trabalho, segundo a teoria crítica, da sociologia crítica. O modo de produção também vai expressar o modo com que os homens se organizam em si para produzir. Então, é muito importante esse aspecto. Então, nós temos, historicamente, o modo de produção feudal, o modo de produção asiático. São modos históricos que já passaram na nossa economia.
E Marx vai fazer essas menções em torno da sua obra, né? Nós estamos falando específico do capitalismo, porém, existe todo um processo. Então, essa questão, o modo de produção, gravem esse detalhe importante. Em si, é a forma com que os homens se organizam para produzir. E as formas que existem na sociedade, as ferramentas, tecnologia, terras, fontes de matéria-prima, energias eventuais de trabalhadores, de quem toma a decisão que afeta a produção, de quem toma a decisão que afetam a produção. No capitalismo surgem várias teorias administrativas que organizam, ou seja, são métodos administrativos que organizam a produção, fazendo com que a produtividade e lucratividade dos donos das fábricas aumentem, ou seja, o modo de produção fordista. Então, está se referindo a esse processo. Quem toma a produção, quem toma a decisão que afeta a produção, ou seja, os chefes, eles vão organizando aquele trabalho de tal maneira relacionado a um estudo de produção para que se aumente a lucratividade. Com as massas que produzem, a produção destinada a cada grupo, as diversas maneiras com as quais os grupos, os membros da sociedade produzem e repartem os produtos. Essa repartição dos produtos, ou seja, na sociedade capitalista é fundamental e é necessário um acúmulo de capital, né, para que se tenha o capital de giro, ou seja, para que a economia gire em torno dessa matriz produtiva capitalista. E essa é toda a crítica dessa teoria sociológica. A divisão social do trabalho, ou seja, ela vai expressar os modos e segmentos da sociedade, então, de certa forma, resumidamente. Ou seja, as desigualdades sociais mais abrangentes, como que decorre de uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, por exemplo. O trabalho industrial, o trabalho agrícola. Como consequência, a separação entre a cidade e o campo e a oposição dos interesses. Então, dentro do sistema capitalista, ocorreu essas separações do trabalho intelectual, o trabalho manual, o trabalho agrícola e o trabalho industrial. Ou seja, as pessoas do campo, elas não vão ter os mesmos interesses das pessoas, os mesmos interesses políticos das pessoas da cidade. Ou seja, os trabalhadores vão se segmentar. E isso vai fazer com que tenha um enfraquecimento da luta dos trabalhadores, um enfraquecimento da luta política dos trabalhadores. E isso favorece aos capitalistas. Então, a teoria Marx e Engels atentam a isso porque a luta de classes e a força da classe trabalhadora é fundamental para essa transformação e a superação das desigualdades sociais com o fim das classes sociais. Dentro desse aspecto ainda da infraestrutura, é importante a gente destacar o conceito de capital, né? Em linguagem comum, a palavra capital é geralmente usada para descrever um bem que o indivíduo possui como riqueza, né? O capital poderia, então, significar uma soma de dinheiro a ser investido de modo a assegurar uma taxa de retorno. Ou poderia indicar o próprio investimento, um instrumento financeiro, tá? Então, o capital em si, ele vai ser um instrumento financeiro. Ou uma ação que constitui títulos sobre meios de produção, ou ainda os próprios meios físicos de produção. Dependendo da natureza do capital, a taxa de retorno e o proprietário tem os direitos jurídicos de pagamentos de juros ou a participação dos lucros.
A ciência econômica burguesa amplia ainda mais a expressão, entende-se ainda também como qualquer bem, de qualquer tipo que possa ser usado como fonte de renda, ainda que apenas potencialmente. Assim, uma casa poderá ser parte do capital de uma pessoa ou mesmo com conhecimento especializado, que permite com que essa pessoa aumente sua renda, ou seja, o capital humano. De modo geral, portanto, o capital é um bem que pode gerar um fluxo de renda para o dono, né, de maneira vulgar. Dois corolários seguem-se dessa interpretação. O primeiro é que se aplica a qualquer espécie da sociedade, passando, presente ou futura, não sendo específica nenhuma delas. Então, o capital ele não é específico da sociedade capitalista. E a segunda é que ela postula a possibilidade de que os objetos inanimados sejam produtivos no sentido de que geram fluxo de renda. Então, em síntese, na teoria econômica burguesa, o capital é isso. Marx ele vai trazer essa ideia da teoria econômica burguesa e colocando isso como uma realidade, pois estamos no sistema capitalista, e vai implementar a crítica a isso, quando ele traz o conceito histórico, faz a produção do materialismo histórico a esse objeto, o capital, por exemplo. O capital foi um objeto de pesquisa da teoria marxista. Ou seja, então, o conceito marxista de capital traz implicações à negação desses dois corolários que eu falei anteriormente. Ou seja, né, segue-se dessa presente ou futura, não se especificando nenhuma delas, o capital, objetos inanimados sejam produzidos no sentido de gerar um fluxo de renda. Então, ele faz uma crítica a esses dois corolários da geração de fluxo de renda. E o capital é algo em que, em sua generalidade, é bastante específico ao capitalismo. Embora o capital seja anterior ao capitalismo, né, na visão marxista, a sociedade capitalista, a produção do capital prevalece e domina qualquer outro tipo de produção. O capital não pode ser entendido separadamente, na visão de Marx e o capitalismo, das relações capitalistas de produção. Na verdade, o capital não é uma coisa, mas uma relação social que toma a forma de coisa. Então, ele não pode ser reduzido apenas ao que a economia burguesa nos coloca como um fluxo de renda, ou seja, uma forma de rendimento a quem possui esse capital. Então, ele tem que ser compreendido e determinado como uma relação social e que toma a forma de coisa quando ele se reduz a somente o ganho do detentor desse capital. Sem dúvida, o capital tem a ver com fazer dinheiro, mas os bens que fazem o dinheiro encerram uma relação particular entre os que têm dinheiro e os que não têm, de modo que não só o dinheiro é feito, como também as relações de propriedade privada que engendram esse processo são. Elas próprias continuam produzindo. Então, dentro desse aspecto do capital, Marx coloca o capital como uma relação social que toma a forma de coisa, e dentro desse aspecto ele faz uma crítica à propriedade privada. E então, a extinção da propriedade privada para o futuro da sociedade moderna é fundamental, e isso causa uma extinção das classes sociais. Então, o capital, ele é uma relação social, vai conduzir a sociedade a
concepção de propriedades privadas, ou seja, a ideia liberal, da política econômica liberal, e essa consequência capitalista da propriedade privada gera as classes sociais. Nesse ponto de vista, as classes sociais elas estão intermediárias entre a infraestrutura e a superestrutura. Rapidamente e resumidamente, a gente pode definir, para fins analíticos, que para Marx e Engels, as classes sociais distinguem conceitualmente nas classes em si. Ou seja, são um conjunto dos membros de uma sociedade que são identificados por partilhar determinadas condições objetivas, ou seja, elas estão ali na questão da infraestrutura, por elas compartilharem essas condições objetivas. Então, primeiramente, essa condição objetiva determina que o indivíduo faça parte ou da burguesia ou do proletariado. Ou ele é detentor dos meios de produção, ou ele vende sua força de trabalho. Ou da mesma situação no que se refere à propriedade dos meios de produção das classes para si. A classe se organiza politicamente para defender a sua consciência. Então, quando se organiza politicamente para defender a sua consciência e os seus interesses, ela está se ligando a uma questão da superestrutura, né? Uma questão ideológica e política, cuja identidade é construída também do ponto de vista subjetivo. Então, a classe social ela tem um aporte na superestrutura e ela também tem um aporte na infraestrutura, pois ela também vai se constituir subjetivamente. Então, ela se constrói objetivamente, no ponto de vista econômico, porque ela vai ser determinada por questões objetivas gerais. Mas ela vai se constituir subjetivamente, pois quando ela vai se conscientizar politicamente para defender seus interesses, ela vai conduzir ideologias subjetivas, ou seja, essas distinções tornou-se clássicas em muitos textos conhecidos, né, para Marx. Então, foram vários os textos que Marx escreveu sobre essa relação das classes sociais. Um texto clássico importante que trago para vocês é o Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra clássica de Marx e Engels, e que ele faz toda essa questão, né, ideológica das classes sociais e do papel histórico da luta de classes e papel histórico da revolução, do proletariado, né? Então, ali é muito presente o materialismo histórico e o objeto de pesquisa do materialismo histórico. Então, sobre as classes sociais presentes na infraestrutura e na superestrutura. Então, voltando à outra divisão da sociedade, a superestrutura. A superestrutura é sintetizada, ou seja, ela pode ser condensada a uma crítica ao idealismo. São os homens que produzem as representações e as ideias, mas os homens reais, atuantes e tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relação que lhe corresponde, incluindo as formas mais amplas que essa possa tomar, ou seja, a moral, a religião, a metafísica ou qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência que correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia dentro dessa esfera, né? Não tem história, não tem desenvolvimento, senão antes os homens que desenvolvem a sua produção material e as suas relações materiais transformem com essa realidade que lhe é própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então, essa esfera
da sociedade, ela está submetida a outra esfera, que é a esfera material. Por isso, materialismo histórico. Então, detalhando a ideia do método, né, como síntese, dentro desse aspecto da infraestrutura e a superestrutura, nós podemos, então, notar que dentro desse aspecto específico, a infraestrutura, ela é potencialmente a esfera social mais significativa nessa sociedade analisada na sociologia crítica marxista. A superestrutura está subordinada à infraestrutura, pois a consciência, a metafísica ou qualquer outro tipo de ideologia está subordinada à superestrutura, à infraestrutura. Então, são esferas sociais em que a superestrutura está inferida ou relacionada diretamente com a infraestrutura. A infraestrutura é a base, é o que sustenta essa sociedade. E a superestrutura está relacionada à superestrutura. Em relação ao método, o materialismo, né, ele é um método da tradição marxista e tem prevalecido, de modo geral, o materialismo do tipo menos rígido, não reducionista, né, no ponto de vista marxista. Né? Ele tem todo um histórico dentro da filosofia, mas a tradição marxista ele não é reducionista. Mas o conceito tem sido desenvolvido de várias maneiras. A definição proposta adiante procura estabelecer o início de uma certa clareza terminológica. O materialismo histórico afirma o primado casual do modo de produção dos homens e das mulheres e de produção do ser natural, ou de um modo mais geral, o processo de trabalho no desenvolvimento da história humana. O materialismo científico é definido pelo conteúdo mutável das convicções científicas sobre a realidade, inclusive a realidade social. As principais conotações de significações filosóficas da concepção materialista da história de Marx são a negação da autonomia e, portanto, do primado das ideias da vida social. Como assim? A negação da autonomia. Pois o indivíduo, ele conduz a sua ideologia relacionado com as condições econômicas em que ele se encontra. Então, ele não consegue, as questões objetivas, materiais, elas produzem o seu pensamento e as suas condições sociais. Então, a negação da autonomia, do primado das ideias da vida social. Então, essa é a primeira ideia. E nesse sentido, onde ele diz que o indivíduo ele não tem essa autonomia de pensamento da vida social, pois ele está condicionado a uma questão econômica, ele se aproxima do Durkheim e do fato social de Durkheim, que é uma visão que nós já vimos. Nesse sentido, ele vai se aproximar, nesse sentido específico. A letra B, a filosofia abstrata. Então, a ideia da filosofia ser abstrata, é necessário um materialismo para entender a infraestrutura, que é a principal esfera da sociedade capitalista. Letra C. A concepção da centralidade da praxis humana na produção e na reprodução da vida social e as consequências disso. Então, ele traz as centralidades da praxis humana
E essa centralidade da praxis humana está na ideia da luta de classes. E na produção e na reprodução da vida social. E a consequência disso. Então, esses são os preceitos do materialismo histórico. A letra D. A ênfase na significação do trabalho e a ênfase na significação da natureza para o homem, que evolui de uma concepção presente nas obras iniciais de Marx e Engels, particularmente os manuscritos econômicos e filosóficos, para uma concepção tecnológica presente nas obras no período médio e final de sua produção intelectual, e nas quais concebem o homem como essencialmente oposto à natureza e dominando-a. Então, essa relação do homem com a natureza também presente na teoria crítica, ou seja, no materialismo histórico, como método. E como eu falei na última aula, o materialismo histórico é, por primazia, o método científico da sociologia crítica marxista. Tá? Então, esse é o método da sociologia crítica. Letra F. A preferência pelo simples realismo cotidiano, pelo compromisso que se desenvolve gradativamente com o realismo científico, através do qual Marx vê a relação homem-natureza como uma relação intermediária, assimétrica, em que o homem é essencialmente dependente da natureza, enquanto essa é independente do homem. Então, a ideia realista, científica, que o marxismo traz, e a ideia de estudos relacionados à vida cotidiana e o realismo dessa vida cotidiana. Então, existem vários estudos da condição, por exemplo, eu vou citar um da condição de Engels, inclusive, da condição da classe trabalhadora de Liverpool, né, que é um estudo de Engels baseado nesse materialismo histórico, utilizando essa metodologia. Diferenciando-se, então, do materialismo histórico, o materialismo histórico, ele, então, é considerado o método dessa sociologia crítica. Só para a gente entender, como vocês estão no curso de filosofia, nós temos o materialismo dialético, que pode ser considerado a metodologia ou o método utilizado da filosofia marxista. E ele está sintetizado e ele foi muito desenvolvido e está sintetizado na síntese, naquela ideia da dialética, do método dialético. E nessa concepção, Marx coloca o seguinte: entre o método dialético, em sua base, não apenas diferente do método hegeliano, mas em seu interior oposto. Em Hegel, o processo de pensamento que ele transforma sob o nome de ideal em sujeito autônomo converte-se numa espécie de demiurgo do real. Real que seria apenas o instrumento para a sua manifestação exterior. Para mim, ao contrário, o ideal nada mais é do que o material transposto para a cabeça do ser humano. Então, nesse sentido, ele faz a inversão da dialética hegeliana. E isso nós já vimos também nos materiais de apoio, nós temos na apostila mais especificamente sobre esses conceitos e essa questão. O materialismo dialético vai ganhar grande força na Segunda Internacional
depois da Revolução Russa, tornando-se essencial para a ortodoxia do Partido Comunista. Então, é muito importante como método, forma de luta política. E o famoso processo de alienação, segundo Marx e Engels, como nós podemos resumir esse processo? Então, para eles, a alienação associa-se às condições materiais de vida e somente a transformação do processo da vida real, por meio da ação política, poderia distingui-la. Ou seja, em síntese, a dureza da vida das pessoas é um fator de alienação. Então, existe um filme chamado Germinal, que ele mostra o processo de alienação de trabalhadores de uma mina. E é um processo muito árduo, e é um processo próprio do sistema capitalista. Trabalhadores, por exemplo, que moram em São Paulo, têm que se acordar às 4 da manhã e pegar um ônibus para ir para o seu trabalho. E depois chegam meia-noite na sua casa. Vocês acreditam que ele vai ter forças para lutar politicamente? Ele está exaurido de suas forças. Esse é um processo prático da vida cotidiana e de alienação política constante. E Marx e Engels destacam esse processo. Na sociedade capitalista, o sujeito que realiza as potencialidades da história é o proletariado. Liberando a consciência alienada que atribui à realidade histórica uma aparente magia enfeitiçada. Ou seja, quando esse indivíduo, o proletariado, se liberar dessa consciência alienada que se encontra devido à luta pela sobrevivência, ele vai conseguir construir essa nova sociedade, ele vai construir esses meios de produção coletivos. E com os meios de produção coletivos, porque os meios de produção são relações sociais, vão existir novas relações sociais que vão conduzir a novas formas de organização da sociedade com menor desigualdade social. E isso vai gerar o fim das classes sociais e o fim da luta de classes. Então, essas sínteses nós podemos definir que são os principais preceitos desses autores, que consiste nesses debates, né? Do capital, capitalismo, processo de alienação. Marx e Engels vão inaugurar o que depois na sociologia moderna nós vamos conhecer como sociologia do trabalho, que tem um viés marxista forte atualmente, que são estudos sistemáticos sobre o mundo do trabalho e são baseados nessa teoria. Então, são autores de grande importância, muita importância para o desenvolvimento das ciências sociais e principalmente para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, que vocês vão ver pela figura do sociólogo Florestan Fernandes. Então, finalizando assim, de qualquer forma, as teses de Marx e Engels continuam a influenciar as relações sociais e econômicas e estão ainda presentes nos meios acadêmicos, entre seus discípulos longínquos. Esses dois estudiosos tiveram grande contribuição na análise das questões das relações sociais, por terem se dedicado aos estudos nos contextos sociais, do ponto de vista da evolução histórica do modo de produção e das relações
destes com a estrutura social, do ponto de vista da elaboração de uma teoria social contundente. Os seus trabalhos trouxeram uma visão diferenciada da sociologia, do conhecimento. Ferramenta teórica que consiste para o estudo dos modos de produção capitalista e propiciam instrumentos para análise crítica da sociedade, independentemente do sistema ideológico e de todas as sociedades onde existam injustiças sociais. Então, muitos dos sociólogos que utilizaram a sociologia crítica, utilizaram ela como uma ferramenta também de transformação social, não somente como um estudo analítico crítico, porque o desafio dessas pesquisas também era um desafio de transformação dessa sociedade. Então era isso, um abraço a todos, até a próxima videoaula.